Meus amigos, nós vamos para uma entrevista especial com o jornalista Vicente Vilardaga, para a rede RRC, a Rede de Rádio e Comunicação, e a RBR, Rede Baiana de Rádio, as 10 emissoras unidas agora para essa entrevista com o escritor. Amável, bem relacionado, admirado por seu pioneirismo e êxito em fertilizações assistidas, Roger Abdel Maci foi batizado carinhosamente por Hebe Camargo de o doutor da vida. Quem via o médico sendo idolatrado nos principais veículos de imprensa do país não imaginava que ele seria protagonista de um dos maiores escândalos da história da medicina. Porque em 2009 ele foi condenado pelo estupro de 52 mulheres e por abusar de outras dezenas delas. Caso que teve seu desfecho com a captura de Abdel Maci no Paraguai em 2014 e é contado em detalhes no livro A Clínica, do jornalista Vicente Vilardaga. E Vicente é jornalista com experiência, repórter, editor em veículos de grande imprensa. Em 2013 lançou seu primeiro livro, A Queima-Roupa, o caso de Pimenta Neves, se você se lembra, o jornalista Pimenta Neves, que matou a namorada, e finalista do Prêmio Jabuti. E é com ele que nós conversamos agora. Bom dia, Vicente Vilardaga. Boa tarde, Wilson. Bom dia, desculpa, Bom dia. Não importa, o Brasil também tem lugares agora que já está chegando quase à tarde também, com o fuso horário. Mas, Vicente, o que lhe motivou a escrever seu livro sobre o caso Roger Abdel Maci? Na verdade, foi a própria história, Wilson. Me pareceu uma história rocambolesca, curiosa. Eu pedi investigar, entender melhor o que acontecia. Né? Foi uma iniciativa jornalística mesmo. E qual foi a cronologia que você utilizou para abordar essa história do Dr. Roger? Olha, eu me apeguei muito à cronologia dos fatos, tá? O livro é totalmente realista nesse sentido, quer dizer, é um livro jornalístico e que se baseia em fatos da realidade. E a cronologia, ela está expressada basicamente na divisão de capítulos, né? Então você tem uma primeira introdução biográfica, né, sobre a vida do Roger Abdel Maci. Aí depois você tem a investigação, né, que foi feita sobre ele, aí a prisão, aí a condenação, e aí finalmente vamos dizer, a repercussão médica desse crime em série, né? Desses crimes em série que foram cometidos pelo Roger Abdel Maci. Olha, no livro você recompõe o ambiente da clínica, uma extensão do universo badalado do qual ele fazia parte, na sala de espera, champanhes importados, enfim, era uma coisa luxuosa. E como isso é abordado dentro dessa sua obra literária? Olha, é muito rapidamente, assim, essa questão, vamos dizer, do luxo, né, da clínica do Maci, na verdade era maior do que outras clínicas. Você tinha ali um acolhimento, né, dos pacientes, então, que passava dos limites, né? Mas não tenho, assim, não é a parte mais importante do livro, né? O que mais te impressionou no contato com as vítimas do médico, meu caro jornalista? A questão é, assim, principalmente a vergonha, né? As vítimas de assédio sexual têm muita dificuldade de fazer denúncias por causa da vergonha que elas sentem. Elas vivem essa experiência profundamente, que é na intimidade, e tem muita dificuldade para denunciar um caso como esse.
Quer dizer, isso não acontece só no caso da Abdelmaci, mas é recorrente em todos os casos de assédio. E todas as vítimas com as quais eu falei, você percebia essa dificuldade de lidar com o assunto. Elas não tinham, realmente estava longe de ser fácil, né, tratar o próprio estupro. As informações que nos trazem é de que quando um tratamento não dava certo, ele se enfurecia com as pacientes. Isso é falso ou verdadeiro? Você pode repetir? Que quando um tratamento de fertilidade que ele fazia que por acaso não dava certo, ele atribuía a falhas das clientes e não dele. Isso deixava ele muito irritado. Isso é falso ou verdadeiro? Frequentemente isso acontecia, não era com todos os pacientes, mas ele culpava as pacientes pelo fracasso algumas vezes. Isso não era, vamos dizer, uma coisa excepcional, acontecia com uma certa frequência. Ele não admitia, ele tinha dificuldade de admitir erros. Achava que não errava, tinha essa autoimagem de perfeição que ele cultivava, né, de alguém infalível, que toda vez que fazia um procedimento de reprodução assistida dava certo, mas isso não era verdade. O índice de falhas também era significativo, e ele também, esse índice de falhas, inclusive, era uma grande estratégia de marketing dele, né? Quer dizer, na verdade, o índice de acertos, não de falhas. O índice de acertos, ele dizia que a clínica dele tinha o maior índice de acertos do caso, né? Que é uma propaganda médica antiética, de certa forma. Agora, do ponto de vista profissional, ele era considerado realmente um cara eficiente, não é? Como você acabou de colocar, ele tinha realmente sucesso. Talvez tenha sido esse fato que tinha levado à autoconfiança dele chegar ao ponto de abusar sexualmente das vítimas? Olha, eu acho que essa vontade de abusar sexualmente das vítimas é anterior. Agora, claro que a confiança dá um sentimento de poder, né, de importância, e ele era inebriado por essa ideia, né? Essa ideia de que ele era o melhor médico do mercado, que ele era infalível. Agora, relacionar isso diretamente, uma coisa é fácil, quando você pega a linha histórica dos crimes que ele cometeu, você vai ver que no momento que ele fica famoso, isso considerando o momento em que as sofreram um assédio, né? É justamente na primeira metade dos anos 90, que é quando ele fica mais famoso, que você começa a ter a maior concentração de casos. Então, antes dos 90, quando ele era um médico desconhecido e tal, inclusive não era ginecologista, ele era urologista. Ele tinha uma clínica que atendia homens, não atendia mulheres, depois que ele passou a atender mulheres. Mas o sucesso como o mago da reprodução assistida, de alguma maneira, mexeu com a cabeça dele, e isso está refletido nos casos, né, que se concentram a partir do sucesso. Ô amigo Vicente Vilardaga, agora você escreveu, aliás, esse livro seu foi tema de uma novela da Globo, não é? De uma minissérie da Globo. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: a Globo foi fiel ao que você fala no livro? A Globo, na verdade, assim, o livro, a minissérie da Globo é inspirada livremente no meu livro. Então, por exemplo, as linhas temporais, que você tinha perguntado da questão do que as coisas aconteceram, a cronologia dos fatos, a cronologia
a minissérie ela segue rigorosamente. Agora, os personagens, no geral, são inspirados no livro. Então, eles se compõem a partir de características dos personagens do livro, mas eles não são exatamente como os personagens, né? Tanto que eles têm nomes diferentes, né? Então, é uma obra de ficção. Na sua opinião, que semelhanças há entre o caso de Abdelmaci e de João de Deus hoje, que está sendo processado por crimes de abuso sexual? Ó, tem várias semelhanças, mas eu queria falar uma coisa. O caso de João de Deus seria possível sem o caso de Abdelmaci. Porque o caso de Abdelmaci é um divisor de águas. Depois do caso de Abdelmaci, quer dizer, você tem uma justiça, um Ministério Público muito mais atento em casos de assédio sexual, né? E existe, vamos dizer, um modelo jurídico para você conseguir enquadrar esse tipo de criminoso, né? Então, a primeira coisa é que o caso de João de Deus, ele tem esse envolvimento, né, de prisão, né, porque a justiça se tornou muito mais rigorosa. Agora, as semelhanças, elas podem ser apontadas da seguinte forma. Ambos se aproveitavam de uma situação de vulnerabilidade dos pacientes, né? O Abdelmaci é o médico, quer dizer, ele que é o poder ali, uma sala de consulta, né? E ele se aproveitava desse poder para abusar das mulheres. O João de Deus também estava numa posição ali de místico, né, no caso, mas não era um médico da alma, né? Mas ele se aproveitava da condição de místico e da vulnerabilidade que as pessoas que os procuravam, das mulheres que os procuravam, né, para abusar delas. Então, eu acho que essa posição de poder do João de Deus e do Abdelmaci, ela acaba sendo semelhante. Ô, Vicente, o que lhe tomou mais tempo, mais detalhe, mais pesquisa, foi escrever sobre Pimenta Neves, né, o jornalista que matou a namorada, ou escrever essa obra sobre Abdelmaci? Claro, são situações bem diferentes, mas para o escritor, eu acho que, de um lado, ela tem as diferenças, mas também tem as coincidências. Olha, vou dizer, o Abdelmaci tem que mais trabalho. Que o caso Pimenta Neves, de alguma maneira, eu presenciei, eu convivi com as pessoas, né? Assim, vamos dizer, estou falando mais trabalho em termos de apuração, né? Mas no caso do Pimenta Neves, eu convivia com as pessoas. Eu trabalhei com o Pimenta Neves, trabalhei com a Sandra Gomide, era minha amiga, a Sandra Gomide. Então eu tinha muita informação. Eu acompanhei esses fatos ali, trabalhando na mesma redação que a Sandra Gomide, e as pessoas estavam mais próximas de mim, as fontes da matéria, as fontes do livro eram pessoas que eu conhecia quase todas. Então eu diria que o livro do Abdelmaci me deu mais trabalho. Porque eu tive realmente que recuperar a história do começo ao fim. Ô, meu caro, eu gostaria que você falasse, Vicente, sobre a obra em si, o livro em si, quantas páginas, que editora, porque você está falando nesse momento para todo o estado da Bahia, direto e repercussão dessa matéria. Muitas cidades que têm livrarias, outras não têm, mas a internet está aí, que alguém pode chegar a esse livro que é muito interessante e conhecer verdadeiramente os detalhes do aspecto do trabalho do próprio objeto da sua pesquisa, e conhecer Abdelmaci por dentro, mais uma obra literária, que é a clínica. Eu gostaria, se possível, que você desse esses detalhes para os nossos ouvintes,
porque eu particularmente vou adquirir seu livro, vou ler, que eu sempre que entrevisto um autor como você, eu gosto sempre de ler a obra, não tive ainda a oportunidade, mas vou ler com certeza, e se você permitir, depois que eu ler o livro, eu voltar ali a entrevistar, mas eu gostaria que você ficasse à vontade para falar sobre isso. O livro tem 342 páginas, foi editado pela editora Record em 2016, como você já mencionou. É um livro que tem um ciclo de estudo prolongado, quer dizer, o livro está atual até agora, né? Na verdade, eu diria que ele vai continuar atual por muito tempo, justamente porque ele detecta essa mudança na sociedade. O caso Abdelaziz é um caso de transformação, na verdade. Embora seja um crime horroroso, ele aconteceu num momento em que, vamos ver, o aparato jurídico ele já estava mais bem preparado para, vamos ver, investigar e condenar um crime desse tipo, né? Você tem várias mudanças na lei que tornaram possível, né? Que, por exemplo, hoje a gente vai falar assédio ou fala estupro, as palavras quase são sinônimos, né? Até porque as regras, a lei mudou, né? Então o assédio passou a ser penalizado como estupro, quer dizer. Então, o que a gente tinha de atentado violento ao pudor antes acabou, e o rigor com os casos de assédio se tornou muito maior, né? Então, a gente tem um ganho social importante. Eu acho que o livro, de alguma maneira, reflete isso, essa evolução social, né? E eu acho que é isso que vai fazer com que ele tenha um ciclo longo, tenha uma vida longa. Uhum. Ok, Vicente Vilardaga, muito obrigado. A RC Rede Rádio Comunicação e a Rede Baiana de Rádio, RBR, agradecem a você e fique sempre à disposição, estamos sempre à sua disposição, e para a gente falar sempre do seu livro, pode ter certeza que vamos aqui fazer a nossa parte para que todos leem